Dentro do reino dos demônios, onde um enorme castelo se ergue, o guerreiro Vermute e seus 4 companheiros aventuraram-se no castelo para subjugar os reis demônios. Eles já haviam matado 3 dos 5 reis demônios, mas restavam apenas 2. Uma horda de demônios os atacou, e Vermute, com apenas um golpe de sua espada, abre caminho instantaneamente. Esse é o poder do grande Vermute. Uma maga caminha atrás dele e diz que contra tantos, ela pode definitivamente usar seus poderes. Ela o faz, e inúmeros elementos surgem do nada, abrindo o caminho. Esta é Sênia, a sábia. Uma sacerdotisa tenta abençoar a todos com sua magia sagrada, e é quando um demônio a ataca. Mas parece que ela não é tão indefesa. Anos, a fiel. O mais corpulento do grupo ataca com um machado gigante, com apenas um golpe, abate a maioria dos demônios em seu caminho, e uma chuva de sangue e partes de corpos o cobre. Moron, o bravo. A última pessoa do grupo, com várias cicatrizes, ordena que Vermute pare de seguir em frente e abre caminho através dos demônios. Este é Amil, o tolo. Ele sempre teve inveja de Vermute e o considerava um rival. Mas ninguém realmente reconheceu isso. Tendo derrotado todos os inimigos, o grupo procura por possíveis pistas. É quando Amil percebe que Vermute está em perigo e, no último segundo, se joga na frente dele, recebendo o ataque completamente. Quem atacou parece ser um poderoso demônio, e Amil cai, pois esse ataque foi fatal. O demônio ataca Vermute da mesma maneira, mas agora preparado, ele desvia e, com um movimento rápido, corta-o ao meio. O grupo corre para o lado de Amil, e Vermute olha para baixo, observando que ele não precisava morrer assim. Amil diz que essa morte é honrosa, e até este exato momento, que seria seu último, ele se arrependeu de seu passado por não ser honesto com seus amigos. Amil estende a mão e exige que Vermute derrote o rei demônio. Ele pega sua mão e jura em nome de seu guerreiro que todos os reis demônios serão massacrados. Amil sorri com um certo arrependimento e faz as pazes com todos. Ele pede a Anos para rezar por ele. Ele diz a Moron que ele é o guerreiro mais bravo que existe. E quando ele se volta para Sênia, ele observa que sempre gostou dela. É então que descobrimos que esta era apenas uma história, um garoto com cabelo cinza e olhos amarelos vermelhos, que diz que nunca disse que gostava de Sênia. Isso é pura ficção. Toda vez que ele lê este livro sem sentido, fica extremamente irritado. Quem escreveu isso como um livro infantil? Se ao menos o autor não fosse anônimo, ele poderia mostrar a ele algumas coisas. Ele pega o livro de volta e se pergunta por que todos têm títulos tão grandiosos, como o sábio ou o grande, mas ele era o tolo. Será que isso foi escrito por algum cara que ele espancou há 300 anos? O mesmo vale para seus companheiros também. Por que eles não fizeram nada sobre este livro? Mas é justo, considerando que eles nunca pensariam que o outrora morto Amil se reencarnaria assim com todas as suas memórias intactas. Ele, Amil, morreu no meio da subjugação dos reis demônios há 300 anos e reencarnou como um descendente de Vermute. Agora, ele se chama Eugene Lyonheart, e tem 13 anos. Enquanto estava vivo, Vermute teve muitas concubinas além de sua primeira esposa. Eugene acha isso estranho, pois ele não era do tipo que perseguia mulheres desnecessariamente. Ele talvez tenha mudado de ideia? Mas não seria tão ruim, pois todos têm necessidades, então ele entende. As únicas famílias consideradas descendentes diretos são os filhos da primeira esposa. Mesmo com o mesmo sobrenome, que é Lyonheart, a família de Eugene é considerada um ramo indireto. Esses tipos de famílias são proibidos de treinar sua mana e de usar espadas reais antes do ritual de sacrifício de sangue. Para um garoto de 13 anos, ele é bastante musculoso, e ele pensa que hoje é a última vez que usa uma espada de madeira. Ele treina com sua espada, e seus movimentos são extremamente rápidos. Não muito depois de começar a treinar, ele parte o manequim ao meio. Seu pai olha para isso com uma expressão assustada, e observa que não é a primeira vez que ele quebra um desses. Eugene se vira para ele, e seu pai percebe o quão musculoso ele é, bastante assustador para um garoto de 13 anos. Eugene pode ser seu filho, mas às vezes ele tem medo dele, pois ele não age nem fala como uma criança.
Não há mais inocência naqueles olhos, e mesmo tendo perdido a mãe em uma idade muito jovem, ele nunca a mencionou. Eugênie diz que o ferreiro desta cidade é um lixo total, e vender lixo de baixa qualidade como este deveria ser considerado um crime e punido adequadamente. Seu pai tosse e diz que vai dar um aviso. Mas, falando em coisas a fazer, o ritual de sangue é amanhã. Eugênie pensa que esse ritual de sangue deles é uma tradição idiota dos Lyonhart realizada uma vez a cada 10 anos. Todas as crianças, entre 10 e 15 anos, sejam do ramo direto ou não, se reúnem na residência da família principal para o ritual. Lá, elas competem em uma espécie de prova para descobrir quem realmente é digno do sobrenome Lyonhart. Mas os ramos principais têm uma vantagem, pois podem treinar com armas reais e mana desde jovens. Então, basicamente, estão garantindo que a família principal se saia melhor e que as famílias dos ramos permaneçam em seu nível. O pai olha para o manequim e pensa que este filho seu tem tanto talento que não pode imaginar que seja seu filho, e se ele tivesse nascido na família principal. Mas não, se ele não fosse tão talentoso. Assim como ele, não teria que ver e sentir a diferença entre a realidade e seus talentos. Eugênie pergunta o que aconteceu para ele ter uma expressão tão triste, mas seu pai diz que não é nada. Eugênie suspira e pensa que ele provavelmente está se culpando por não ser um bom pai. O pai de repente o agarra pelos ombros e exige que ele nunca compita com as crianças da família principal. Pois, por mais talentoso que ele seja, ele não se igualará ao poder daquelas crianças, que aprenderam com espadas e mana por muito tempo. Eugênie sorri e diz que não vai, mas isso é uma mentira, pois esta é uma vitória fácil, considerando que ele está basicamente lutando contra crianças de 10 anos. Ele vê outro manequim, enquanto caminha em sua direção, pensa que neste ritual de sangue, haverá 3 da família principal e 6 da família ramificada. Um dos 3 filhos da família principal é filho da primeira esposa, e os outros 2 são gêmeos de uma concubina. Então, além das 2 famílias ramificadas de alta autoridade, o resto pode ser considerado perdedor. Eugênie levanta sua espada no ar e destrói mais um manequim com um único golpe. Agora ele realmente quer ver quão bons são os descendentes de Vermouth. O amanhã chega, e enquanto Eugênie pega a carruagem para o ritual, ele pensa que quando era Mil em sua vida passada, ele se considerava um gênio. As coisas eram fáceis de aprender para ele, mesmo quando criança, e sua melhoria era rápida em comparação com os outros. Mas isso não impediu Vermouth de elogiar sua técnica, observando que se ele se esforçasse mais, seria muito, muito mais forte. Ele diz que está dando o seu máximo, e nem todos são gênios como ele. O único problema real que ele tinha era que ele não era um gênio, mas alguém próximo a ele era. Habilidoso com espadas e magia, ele tinha os apelidos de Deus da Guerra e Mestre de Todos. Vermouth é grande. Ele era anteriormente apenas um mero duque em sua terra natal, o Império Queel, mas se aposentou de sua posição e foi elogiado como guerreiro até o fim. E os outros companheiros dele, Sene a Sábia, que assumiu a posição de mestre da Torre de Magia, é a mais jovem mestre de todos os tempos no reino dos magos de Arothia. Anise, a fiel, que era extremamente corrupta por dentro, agora é chamada de Santa no Império Sagrado de Euras, e há até escrituras sobre seus ensinamentos. Moron, o bravo, surpreendentemente conseguiu fazer seu próprio reino, que ele tristemente nomeou em sua própria homenagem. Então, naturalmente, é forçado a pensar que eles tiveram vidas bastante boas até morrerem. Então, por que o Rei Demônio ainda está respirando? Naquela época, Vermouth definitivamente jurou que destruiria todos os reis demônios, os bastardos descarados. Ele originalmente morreu no castelo do Rei Demônio do encarceramento, e Vermouth parece ter feito uma promessa a esse Rei Demônio após sua morte. Por causa dessa certa promessa, a guerra com os reis demônios chegou ao fim, e o mundo estava em paz, o que persiste até hoje, 300 anos depois. Um homem que também está dentro da carruagem com ele, Lord Gordon, observa que ele deve estar bastante nervoso, mas se ele estiver, lutará quando realmente encontrar a família principal. Eugênie agradece pelo conselho, e Gordon diz que a partir daqui, é tudo propriedade dos Lyonhart, mas ele não precisa se preparar para descer, pois a residência principal ainda está bastante longe. Eugênie se pergunta por que ele é tão convencido, considerando que isso nem é sua propriedade.
Ele diz que deve ser inconveniente se for tão grande assim, e Gordon observa que há vários portais espalhados por aí, então é realmente bem tranquilo. Eugene quer perguntar por que ele não pôde usar um daqueles, mas ele já pode prever a resposta e prefere apenas calar-se e sorrir. Depois de um tempo, eles chegam à residência da família principal, que é bastante grande, com ouro brilhante por toda parte. Mas Eugene está preparado. Eles caminham em direção ao prédio principal, e Eugene nem fica surpreso por não ter recebido uma cerimônia de boas-vindas. Leonhart de Vermouth, as únicas pessoas autorizadas a ter o brasão de leão no lado esquerdo do peito são aquelas da linha de sangue direta. Ele pergunta a Gordon se algum de seus parentes já chegou, e ele nota que ele é o primeiro, então devem se mover para a casa de hóspedes. Uma empregada chamada Nina o cumprimenta e diz que vai atender a todas as suas necessidades durante sua estadia. Se ele quisesse algo, tudo o que precisava fazer era tocar este sino. Eugene é grato por pelo menos ter recebido uma empregada pessoal e pergunta sobre a idade dela. Ela diz que tem 16 anos e que acabou de terminar seu período de treinamento. Eugene sorri e pensa que quem quer que tenha designado essa empregada inexperiente para ele deve estar tentando causar um problema se ele fosse repreender a empregada inexperiente por um erro. Mas não importa quem teve a ideia, pois estão ousadamente tentando assediá-lo. Ele pergunta quando os outros chegarão, e ela diz que devem estar aqui dentro dos próximos 4 dias, no máximo. Ele se levanta e pede para ela guiá-lo ao campo de treinamento. Nina fica um pouco surpresa, mas ainda assim o faz. Fora do prédio principal, duas crianças da família principal falam sobre Eugene, e como ele é de uma pequena cidade do interior e provavelmente treina com ancinhos em vez de espadas. O menino diz que a carruagem dele deve feder por causa de como ele vive, e mesmo se ele for um parente, ainda teria que pagar por danificar a residência da família principal, certo? A menina diz que ele está absolutamente certo, então devem ir repreendê-lo. O menino diz que estão apenas dando um aviso e exige que a menina o acompanhe. Outra criança da família principal olha pela janela para eles, mas é quando ela percebe e olha para ele com os olhos de uma besta, fazendo-o recuar. Eugene começa a treinar com uma lança e, enquanto o faz, nota que ele não era de forma alguma preguiçoso em sua vida passada como a Mil quando se tratava de treinamento. Mas este novo corpo tem sido furiosamente treinado desde que ele reencarnou, e não importa o quanto ele esforce seu corpo, ele nunca adoeceu uma vez, e suas feridas cicatrizam extremamente rápido. Este corpo de descendente de Vermouth é capaz de coisas que ele só sonharia. Nina olha para ele treinando e fica hipnotizada ao pensar que ele seria capaz de se mover tão rápido com pesos de areia nos braços e na lança. É quando ela ouve alguém perguntar o que esse cara está fazendo, e ela reconhece esses como os irmãos Kayan e Ciel, também perguntando o que estão fazendo aqui. Kayan repete sua pergunta: o que esse cara está fazendo lá? Eugene para seu treinamento e diz que é muito claro o que ele está fazendo, praticando com a lança. Ele também o chama de idiota, e Ciel empurra seu irmão para fazer algo, pois aquele garoto do interior acabou de chamá-lo, um membro da família principal, de idiota. Kayan fica irritado e exige um pedido de desculpas. Eugene imediatamente se desculpa, deixando-o bastante calado. Ele diz que não foi nada sincero. Ele precisa se curvar com sinceridade e então se desculpar. Eugene diz que eles devem ter a mesma idade, então por que ele deveria se curvar se eles são amigos? Kayan pergunta quem ousaria considerá-los amigos, e mesmo que ambos sejam Leonharts, eles não são iguais. Eugene apenas olha para essa desculpa de insulto e pergunta a Nina se ela é sua serva pessoal. Ela confirma isso e diz que deve limpar a carruagem em vez dele. Nina não sabe o que fazer, e Kayan observa que ele disse para ele limpar especificamente. Então, como ele ousa ordenar a uma serva que faça isso? Ele está realmente desrespeitando a ordem de Kayan Leonhart? Eugene se apresenta, e Ciel também. Kayan diz que não adianta ser gentil com um lixo como ele, e como ele ignorou uma ordem direta, ele o desonrou, então um duelo deve acontecer. Eugene sorri e diz que ele não deveria usar essa palavra tão levianamente, pois carrega um fardo pesado. Ele só quer continuar treinando, então por que eles não podem ir embora? Kayan pergunta se ele está com medo, e é quando sua expressão muda.
Ele deve estar realmente com medo, certo? Então, nesse caso, ele deve baixar a cabeça e se desculpar pelo que fez. Eugene diz que ele não está de forma alguma com medo, e também não quer duelar ou se desculpar. Kayan diz que ele não quer fazer nada, então ele vai simplesmente fugir? Seus pais provavelmente não lhe ensinaram o que é honra de verdade. É quando Eugene começa a tirar os pesos dos braços, e Kayan pergunta o que ele está fazendo. Eugene observa que ele queria um duelo, e é isso que ele terá, então ele deve jogar o maldito lenço já. Eugene continua a se despir, e parece que até o colete que ele estava vestindo também era pesado. Kayan só pode olhar para quantos pesos esse cara tinha, pensando que eles eram apenas para mostrar até agora. Mas agora ele não pode recuar, pois foi ele quem o desafiou para um duelo, então Ciel zombará dele pelo resto da eternidade se ele recuar. E ele também deve puni-lo por manchar sua honra. Ele joga o lenço na direção dele e exige que o duelo comece. Eugene finalmente tira o peso final, e quando o lenço cai em seu rosto, ele aceita. Naquele exato segundo, Eugene golpeia Kayan instantaneamente no estômago, encerrando a luta com apenas um golpe. Ciel corre para o lado do irmão, mas recua quando vê o quanto ele está vomitando. Ela se volta para Eugene e diz que ele é um covarde, e que aquilo não foi de forma alguma um duelo honrado. Eugene diz que não houve covardia ali, pois o duelo começou quando o lenço foi jogado, então é culpa dele por baixar a guarda. Ciel não pode negar isso, e ao invés disso diz que ele deve ter treinado com humana, certo? Eugene nota que as ramificações não têm permissão para treinar com humana até depois do ritual de sucesso. Ciel não acredita e o chama de mentiroso, pois não há como ele ser capaz de balançar algo tão pesado sem humana. E também, o ataque que ele realizou foi rápido demais, a ponto de que mesmo se Kayan estivesse completamente em guarda, não teria sido capaz de fazer nada. Eugene sorri e diz que os olhos dele não são apenas para mostrar, afinal. Ela nota que a boca dele é bastante suja, e ele diz que já ouviu isso antes. Mas também não é como se o irmão dela tivesse sido derrotado sem lutar. Quando o ataque o atingiu, ele instintivamente se esquivou para trás para reduzir o dano. Isso não é nada menos que incrível, dado que ele ainda não tem nenhuma experiência real. Eugene nota que esse cara tem potencial, mas não é forte o suficiente para ser considerado um descendente de Vermouth. Kayan se levanta, e com respiração pesada, chama Eugene de covarde, que diz que eles realmente são irmãos, considerando que dizem exatamente as mesmas coisas. Ele se aproxima dele e nota que, se ele é um descendente honrado da família Lionheart, ele deveria humildemente admitir a derrota após perder. Kayan fica embaraçado, e Eugene pensa que deveria ter se segurado um pouco. Como este é o filho de um patriarca, não farão algo para puni-lo? É quando um homem corre para ver o que está acontecendo com uma expressão severa. Eugene nota a falta de um leão no peito dele, então ele provavelmente é apenas um cavaleiro contratado pela família e bastante habilidoso nisso. Kayan o chama pelo nome, Ezar, e corre para o lado dele, observando que perdeu para uma pessoa do campo como aquele cara. Ele o desafiou para um duelo justo e perdeu. Ezar olha para Eugene e se apresenta como responsável por instruir Kayan. Eugene também se apresenta e diz que é de Jidou. Ezar observa que é onde a família de Jihad está, e Eugene confirma que aquele homem é seu pai. Ezar exige saber o que aconteceu ali, e Eugene diz que Kayan simplesmente começou uma briga com ele, e também insultou seu pai. Kayan nega isso, mas Eugene diz que ele lhe disse que não foi ensinado sobre honra pelo pai, e também o chamou de covarde. Todos esses insultos para ele, e também para seu pai, não foram razões suficientes para aceitar o duelo? Ezar pensa que todas essas são razões válidas e leva Kayan embora, observando que devem tratar suas feridas o mais rápido possível. Enquanto saem, Ciel acena adeus para ele, e ele faz o mesmo. Alguns dias se passam, e enquanto tem uma refeição muito grande, Nina oferece-lhe as informações que ele solicitou. Deacon, Hanson e Julius estão planejados para chegar amanhã ao meio-dia, enquanto Gargiz e Dizir estão planejando vir naquela noite através de um portal de teletransporte. Eugene pensa que eles estão chegando mais rápido do que o esperado, e o ritual de sucessão começará em breve. Ele sai do refeitório e pede desculpas a Vermouth,
pois ele vai mexer com seus descendentes a partir de agora, então espera que ele não fique chateado com isso. Mas não é como se ele quisesse se tornar um de seus descendentes. É apenas uma maldita reencarnação, afinal. Caian é interrogado por sua mãe, a segunda esposa da família principal, a Nazila, e pergunta se seu filho realmente perdeu contra alguém de uma família ramificada. Ezar confirma, e ela exige que Caian se aproxime dela. Ela o golpeia com o leque no mesmo lugar onde ele foi atingido e pergunta se ele realmente perdeu com um único golpe. Caian diz que ela está machucando, e ela exige que ele pare de reclamar, assim como uma resposta de Ezar. Aquele garoto realmente não treinou com mana? Ele confirma isso e diz que Eugênio não possui um traço de mana em seu corpo. Ela pergunta a Ciel como seu irmão perdeu, e ela explica que assim que o duelo começou, Eugênio o atingiu com a lança, e Caian tentou recuar. Mas era tarde demais. A mãe lamenta que o duelo tenha sido perdido com um único golpe, e Caian tenta lhe dizer algo. Mas é quando ela o esbofeteia com toda a força e grita, exigindo saber como ele perdeu um duelo na frente daquelas bestas inferiores, e para uma criança que não possui mana. Em breve o pai dele estará de volta para o ritual, então como ela vai enfrentá-lo então, hein? Caian começa a tremer e pede desculpas. A mãe diz que gostaria nada mais do que cortar a cabeça de Ezar, mas seu marido favorece. Ele deve treinar Caian mais uma vez para que ele nunca mais a envergonhe assim. Com isso, eles saem, e Ezar parece ser mais um pai para Caian do que sua mãe jamais será. Ela eventualmente se acalma e pede para Ciel fazer amizade com Eugênio ou como quer que seja o nome dele. Ciel pergunta por quê, e sua mãe explica que, no momento, ele é forte o suficiente para vencer seu irmão, por isso. Ela pensa que, se fosse do jeito dela, mataria aquele pequeno trapaceiro, mas então se tornaria a primeira suspeita. E se uma disputa eclodisse dentro da família, os guardiões da lei familiar viriam, e ela deve evitar isso a todo custo. A mãe diz que ela só precisa se tornar amiga dele, e Ciel diz que fará isso, pois também tem interesse nele, então irá fazer amizade com ele. Sua mãe sorri, uma expressão maligna atravessando seu rosto. No dia seguinte, 3 garotos das famílias ramificadas chegaram à residência da família, Hanson, Decon e Jules. Enquanto Eugênio está treinando, Nina se aproxima dele com suas roupas e observa que todos chegaram. Eugênio diz que pensava que eles chegariam à noite, mas estão aqui mais cedo do que o esperado. Nina observa que o patriarca também chegou, e ele deve ir rapidamente, mas também precisa trocar de roupa. Eugênio observa que chegaria atrasado se fizesse isso, então vai apenas encontrá-lo assim mesmo. Todos esperam no portão da frente pelo patriarca, e Eugênio olha ao redor. Ele avista a segunda esposa, a Nascila, e a pessoa à sua frente é a primeira esposa, Theonus, e aquele cara deprimido é o filho mais velho da família principal e o primeiro na linha de sucessão, Iodílio Lionheart. O patriarca finalmente chega, Gilard Lionheart, junto com o irmão mais novo, Kelm. Gilard imediatamente vai até Iode e pergunta se suas habilidades melhoraram. Iode tenta evitar o contato visual e diz que está tentando o seu melhor, como de costume. Isso não agrada Gilard, e ele passa para Kelm e Ciel, observando quanto cresceram desde que ele se foi. Ele também parabeniza um de seus irmãos, Gilford, por ter um filho, e pede desculpas por não estar lá para ver tal bênção. Gilford diz que não há necessidade de tais coisas, e Gilard direciona sua atenção para os filhos das famílias ramificadas. Ele observa que devem fazer uma refeição juntos, e lá discutirão o ritual de sucessão de sangue. Eles se sentam à mesa de jantar, e Eugênio avista as outras 2 pessoas que chegaram, Gargiz e Dizira. Ele pensa que essas foram as pessoas que vieram através do portal com o patriarca para assistir ao ritual. Então, talvez eles tenham maior prestígio nas famílias ramificadas Lionheart? Ele também nota um homem que claramente não é um Lionheart e pensa que apenas o patriarca e os participantes do ritual deveriam vir para esta refeição. Ciel também olha curiosamente para ele e pergunta ao pai quem é aquela pessoa. Ele diz que planejava apresentá-lo mais tarde, mas deve fazer isso agora. A pessoa se levanta e se apresenta como Ian da Torre da Magia Vermelha em Arotia.
Todos ficam surpresos, e Yoda observa que ele é o mestre da Torre da Magia, fazendo Eugene cuspir sua bebida. Todos olham para ele, e Rebarian pergunta se ele está bem, ao que ele responde que sim. Eugene pensa que, se ele é o mestre da Torre da Magia Vermelha, é discípulo direto de Senia, ou melhor, discípulo do discípulo do discípulo de Senia. Há 300 anos, Senia alcançou a posição de mestre da Torre da Magia Verde na idade mais jovem da história de Arothia. Não só melhorou todos os livros de feitiços em Arothia, como também ajudou inúmeros discípulos de outras torres de magia e até forneceu conselhos para os outros mestres das torres. Até hoje, o mestre da Torre da Magia Verde e Rebarian ainda a consideram sua grande mestre. Mas a coisa mais surpreendente é que ele encontraria alguém relacionado aos seus antigos companheiros tão cedo. Gilard começa a falar com Eugene e observa que ouviu falar dele por Teonus, e que seu filho desonrou e aos seus pais. Cian olha para baixo envergonhado, e Eugene diz que ele o fez, mas não guarda nenhum rancor real contra ele. Gilard pergunta se é porque ele venceu o duelo, e Eugene observa que teria sido se ele perdesse, porque, se não fosse capaz de proteger sua honra, então é seu dever pelo menos aceitar isso como fato. Gilard sorri e observa que ele é melhor que seu filho. Ele começa a falar com Cian e observa que ele não está envergonhado de sua derrota, mas envergonha o que ele esteja embaraçado por perder e o quanto se preocupa com como vai se sentir sobre isso. Foi um duelo que começou por causa de seus insultos em primeiro lugar, mas ele ainda não se desculpou, mesmo depois de perder. Cian tenta dizer algo, mas Gilard o interrompe e diz que ele é um Leonhart, antes de tudo, e que o grande Vermouth é seu ancestral. Se ele realmente é alguém de seu sangue, ele deveria agir como tal e respeitar não só sua própria honra, mas também a honra dos outros. Cian olha para ele, e com um rubor no rosto, pede desculpas. Eugene nota o quanto ele está se forçando agora, mas isso não importa realmente. Gilard diz que seu pai deve ser Jihad, e ele pede desculpas, pois não o conhece diretamente. Eugene diz que é natural que ele não conheça, pois sua família vive em uma área muito rural para alguém como ele saber sobre eles. Gilard pergunta se seu pai lhe ensinou aqueles movimentos, e ele respondeu que o instruiu sobre o básico, mas depois disso, ele treinou sozinho. Dizira fica surpresa por ele ter treinado sozinho, e Gargus fica ainda mais surpreso por ele ter conseguido vencer Cian agora. Gilard observa que este ritual de sucessão será interessante desta vez, e a comida chega. Depois que é servida, Gilard diz que a comida pode não estar à altura de suas expectativas, mas eles devem estar com fome, então devem começar a comer. Após a refeição, Gilard observa que a razão pela qual decidiu realizar esta refeição foi porque queria compartilhar alguns detalhes sobre o próximo ritual. Todos aguardam ansiosamente por ele falar, e ele diz que, embora seja o patriarca, e seja bastante embaraçoso admitir isso, o ritual de sucessão de sangue é simplesmente muito discriminatório. Naturalmente, é uma tradição da família principal, e as crianças das famílias ramificadas não têm permissão para treinar com armas reais ou mana até que o ritual termine. Se o ritual ocorresse nessas condições injustas, não haveria como uma criança de uma família ramificada vencer uma criança da família principal. Nesse caso, 3 de seus filhos irão participar. No entanto, ele acredita que é justo não apenas verificar seus próprios filhos, mas também o potencial de todas as crianças que carregam o nome Leonhart. O ritual existe para provar a si mesmo que se é descendente do grande Vermouth, então não importa se essa pessoa é da família principal ou não. Eugene sorri e observa que este descendente é muito mais gentil do que o próprio Vermouth. Gilard observa que, por causa de tudo isso, ele pediu ajuda com este ritual, e é por isso que Rebarian está aqui. Ele se levanta, e com um estalar de dedos, a mesa se transforma em um mapa de um labirinto. Ele diz que o ritual acontecerá lá dentro, e todos entrarão por uma entrada diferente, e tudo o que tem que fazer é derrotar o monstro-chefe no meio do labirinto. Eles também terão que evitar armadilhas e derrotar quaisquer monstros que encontrarem. Naturalmente, tudo o que ocorre dentro é apenas uma ilusão feita com magia, então é basicamente apenas um grande truque mental. Mas eles não devem vacilar, pois parecerá exatamente como a realidade. Eugene pensa que ele não está apenas invocando magia, mas também usando magia ilusória avançada.
Não é de se admirar que ele tenha conquistado a posição de mestre da torre. Robarian continua e diz que, se um deles conseguir derrotar o monstro-chefe, o ritual chegará ao fim e todos receberão uma pontuação com base em seu desempenho. Um deles pergunta se está tudo bem se não conseguirem escapar do labirinto, e ele confirma isso. E se estiverem com muito medo, podem simplesmente ficar na entrada do labirinto. Eugene pergunta o que eles ganham por derrotar o chefe do labirinto, e Goulard sorri. Ele permitirá que levem qualquer coisa que quiserem do tesouro subterrâneo da família principal. Eugene está animado agora e acha isso incrível. Enquanto se afasta, ele pensa que ainda deve ser fácil, e seu único problema real é o que escolher do tesouro da família principal. É quando ele vê Desir e Gargis, que parecem estar esperando por ele. Gargis pergunta se ele realmente venceu Kion, e Eugene confirma isso. E também, se eles já terminaram de fazer perguntas inúteis, ele vai embora. Gargis tenta detê-lo, mas ele apenas encolhe os ombros, sem saber o que dizer. Eugene vai para o campo de treinamento e continua a praticar, mas é interrompido por Desir e Gargis, que estão esperando ele terminar, com Desir segurando lanças em cada uma das mãos. Eugene se pergunta por que eles ainda não foram dormir, e é quando Gargis se coloca à frente, e depois de um breve momento, rasga sua camisa. Ele começa a respirar pesadamente e flexiona todos os seus músculos, fazendo-os brilhar. Eugene se pergunta o que acabou de acontecer, e Gargis diz que ele pode tocar, mas Eugene rejeita isso instantaneamente. Gargis diz que sua família tem uma poção secreta de crescimento muscular que acelera o crescimento muscular dependendo do treino, sem acumular mana dentro do corpo. E, naturalmente, não há muitos efeitos colaterais. Ele está interessado? Eugene pergunta se ele está ali para vender a poção, e Desira diz que há um efeito colateral importante. Se ele a consumir, começará a crescer uma barba, independentemente do gênero. Ela diz que ouviu que ele usou uma lança em sua batalha com Kion, então por que está usando uma espada agora? Eugene diz que usa tanto espadas quanto lanças, fazendo Desira pensar que ele está apenas dizendo que é bom com a maioria das armas. Ela joga uma lança para ele, que ele pega, e ela diz que sua especialidade é a lança, então eles deveriam lutar. Eugene pensa que seria mais fácil lidar com ela do que com aquele vendedor de poções, e ele também está bastante interessado em saber quão fortes realmente são as crianças de alto escalão das famílias ramificadas, então ele aceita o duelo. Eles se posicionam, e Eugene pergunta o que Gargis ainda está fazendo ali. Ele diz que é o árbitro, já que, embora seja apenas um treino simples, ainda deve ser justo. Eugene pensa que ele está agindo da mesma forma que Moron. Ele não é secretamente um descendente daquele cabeça dura? Ele diz que começarão quando ele disser começar, e Desir o incita a fazer isso já. Ela pensa sobre Eugene e diz que sua habilidade de usar tanto espadas quanto lanças deve ser uma piada de mau gosto. Ela será a única a mostrar a ele que a lança não pode ser dominada tão facilmente. Gargis dá a eles o sinal verde, e ela avança, pensando que quem ataca primeiro vence, mas de repente ela para, pois Eugene está emanando uma aura perigosa, e é claro que ele não tem brechas. Ele pergunta por que ela para tão de repente, e isso a irrita, fazendo-a avançar novamente. Ela ataca, mas Eugene contra-ataca. Eles continuam assim, e ele pensa que, considerando a falta de mana no corpo dela, ela é na verdade bastante boa, e ainda é bem jovem, então as possibilidades são infinitas. Mas em seu estado atual, ela não é páreo para ele. Ele continua a bloquear e nota que ela não o acertou nenhuma vez. Ela exige que ele cale a boca e pensa que, se ele acha que pode bloquear todos os ataques dela sem desviar, isso vai lhe custar caro. Ela avança novamente, e eles continuam trocando golpes até que ela se move rapidamente para trás dele e prepara um golpe poderoso, pensando que ele não será capaz de bloquear esse. Eugene levanta o pé e segura a lança com ele, fazendo Desira desesperadamente tentar recuperá-la. Mas já acabou, e este duelo já terminou. Eugene Lionheart venceu. Mais tarde naquela noite, Gargis acorda Eugene observando que eles deveriam trabalhar juntos. Eugene se pergunta onde ele mora para acordar uma pessoa assim, e Gargis diz que só queria ouvir a resposta dele. Eugene nota que ele ouviu os detalhes do ritual mais cedo,
certo? Todos estão vindo de diferentes entradas, então como eles deveriam fazer isso em primeiro lugar? Gargiz observa que eles acabarão no mesmo lugar. O centro do labirinto onde o monstro-chefe está. Os gêmeos da família principal provavelmente também trabalharão juntos. Eugênio pergunta se o que ele está sugerindo é que eles derrotem o monstro-chefe juntos, e ele confirma isso. Eugênio diz que provavelmente pode fazer isso sozinho de qualquer maneira, e Dizira, que está encostada na parede o tempo todo, diz que ele é apenas cheio de si e tolo. Mas ainda assim, ela não pode negar sua força, e se ele os ajudasse, eles certamente derrotariam o monstro-chefe sem muita dificuldade. Ele pergunta por que eles estão tão desesperados para derrotar essa coisa, e ela diz que neste ritual, onde tanto as famílias principal quanto as ramificadas participam, alguém de uma família ramificada nunca venceu. No entanto, eles têm essa possibilidade agora, pois podem trabalhar juntos. Ele não quer mostrar derrota para a família principal pelo menos uma vez? A Nazila olha pela janela e pensa que Robarian, que também veio aqui para ajudar com o ritual, provavelmente está recrutando Yodi como seu discípulo. Desde jovem, ele sempre gostou mais de ler do que de ser ativo, e por causa disso, ele mostrou aptidão para as artes mágicas. Se Yod se tornasse discípulo de Robert, ele teria que deixar a residência da família. Nesse tempo, Kayan e Ciel crescerão muito, então Yod basicamente desistirá de ser o sucessor. O único problema real que ela tem agora é com o ritual, pois seus filhos serão para sempre chamados de filhos de uma concubina. Eles só conseguiram estabelecer sua posição porque ela não deixou que isso os derrubasse, mas pensar que seu filho perderia para uma criança de uma mera família ramificada é demais. Ela preferiria que Eugênio limpasse o labirinto o mais rápido possível, como se ele fosse forte o suficiente para fazer isso. A família principal seria envergonhada, e a derrota de Kayan seria encoberta. 4 dias depois, o ritual de sucessão está prestes a começar, e todos estão reunidos. Roberton prepara um pouco de magia e dá a cada um deles uma orbe azul. Ele observa que primeiro eles criarão suas armas, então todos devem tentar moldar a luz na arma que desejam. Todos começam a fazer isso, com Ciel sendo a primeira a ter sucesso e criando um florete. Ela começa a testá-lo e pergunta o que aconteceria se ele quebrasse. Robert ri diz que tanto a espada quanto o labirinto são criados com magia, então a espada que ela tem agora não pode quebrar no labirinto. Ela pergunta se pode fazer algo como um animal em vez de uma espada, e Robert observa que ela poderia fazer uma boneca ou golem, mas nunca um ser vivo. Yod pergunta por que eles não podem, e ele observa que isso é considerado magia tabu. Dar à luz outra vida é algo lindo, e é um poder que apenas os seres vivos possuem. Yoda está bastante surpreso com sua resposta, e Gargiz consegue criar sua arma, uma enorme espada. Ele observa que é como a grande espada que usa em casa, mas mais real e menos macia. Dizira se pergunta quem pediu, e finalmente consegue fazer sua arma, uma lança. Todos também terminam de criar as suas, sendo a maioria espadas. Eugênio, no entanto, também cria um escudo, e é quando Ciel pergunta o que ele fará se encontrarem no labirinto. Ela talvez lute contra ele? Eugênio pergunta ao patriarca se lutar é permitido, e ele confirma isso, pois fazia parte do ritual desde o início. No entanto, bom julgamento e cooperação também são muito importantes, já que eles são uma família que todos carregam o mesmo nome. Ciel pensa na família do mundo, e começa a sorrir para Eugênio, que ficou extremamente assustado com isso. Com isso, Robertain também lhes dá alguns colares e observa que estão conectados às suas mentes. Se ficarem angustiados no labirinto, o colar reagirá, e quando isso acontecer, ele considerará uma situação perigosa e intervirá. Eugênio observa que é apenas uma ferramenta de segurança para prevenir acidentes. Robertain também diz que, se quiserem sair, basta tocar no colar e pedir ajuda. Com isso, tudo está preparado, e agora eles podem entrar no labirinto. Eles entrarão pela mesma entrada, mas serão separados no momento em que entrarem. Todos se dirigem ao portão, e Ciel deseja boa sorte a Eugênio, que relutantemente faz o mesmo. Ele atravessa e se encontra em um corredor. Ele pensa que passou por algo assim em sua vida passada, e que o teto está bloqueado.
Ele balança sua espada, e observa que esse espaço é bem apertado, então será difícil usar uma arma com longo alcance, e é justamente por isso que escolheu uma espada com escudo, pois essa combinação básica não pode ser superada na maioria das situações. Ele duvida que esse desafio será difícil, pois foi feito apenas para crianças. Com isso, ele dá seu primeiro passo no labirinto. Alguns pequenos slimes atacam um participante, e ele começa a balançar a espada sem nenhuma razão. Depois que ele fica preso no chão, ele desesperadamente pede ajuda, e Robertaen aparece, teleportando ambos para fora do calabouço. Uma hora após o início do ritual de sucessão, 3 já haviam falhado. Gilard os olha com certa decepção nos olhos, e observa que devem descansar. Ele se senta com Robertaen, e observam como todos estão se saindo, especificamente Gargus, que balança sua enorme espada, e ela frequentemente fica presa. Mas por causa de sua grande força, ele empurra e ainda consegue causar danos pesados. Gilard observa que seus movimentos são um pouco desajeitados, mas ele está se saindo bem, pois não está tendo dificuldades com os monstros que enfrenta. Ele olha para Dizira, que começa a lutar contra alguns slimes, e quando finalmente atinge um, ele observa que armas cortantes não fazem muito contra slimes, então ela precisa encontrar uma oportunidade e escapar. Gilard pensa que ela é rápida e intuitiva, também priorizando sair do labirinto mais do que enfrentar monstros. Ele olha para Kion, que avista algumas armadilhas, e pensa que sua mãe já lhe deu e selou alguns mapas para vários labirintos antes do ritual, então eles os estudaram, e também os tipos de armadilhas que eram mais prováveis de serem colocadas. Ele pega uma pedra e a joga à frente, fazendo muitas flechas saírem da parede. Gilard observa que ele é cuidadoso, mas usa isso para evitar armadilhas, o que não é nada mal. Ele olha para Ciel, que agora está lutando contra um Goblin. O Goblin ataca, mas ela desvia rapidamente e ataca quando tem a chance. Ela começa a voltar para o meio novamente, mas se encontra em um beco sem saída, e observa que apenas voltará para o caminho bifurcado de antes. Gilard observa que ela é flexível e sensata em seu pensamento, mas é igualmente infantil. Ele passa para Yod, que é confrontado por um Goblin, mas em vez de estar assustado, ele está maravilhado com o que a magia pode fazer. O Goblin finalmente ataca, e depois de alguns bloqueios, ele consegue cortá-lo, ainda maravilhado com o que a magia pode realmente se tornar. Robertin olha mais de perto e observa que Yod parece bastante interessado em magia. Gilard diz que ele ama magia desde criança, e costumava ser ensinado por um mago da capital que convidaram. Mas ele realmente não tentou aprender muito desde então. Robertin pergunta por quê, e Gilard observa que ele desistiu por causa da dura realidade, pois decidiu se tornar o patriarca por causa dos desejos de sua mãe, e a magia não prova ser uma vantagem ao competir pelo sucesso. Robertin observa que a magia é uma jornada difícil apesar de suas inúmeras possibilidades, e Gilard diz que gostaria que ele realmente seguisse essa jornada. Se ele ainda tem paixão pelas artes mágicas, ele não será capaz de recusar uma posição como discípulo do mestre da Torre Vermelha. Robertin diz que não pode dar uma resposta direta ainda, mas o levará junto porque o conhece. No entanto, se ele não estiver apto para ser seu discípulo, ele não pode levá-lo. Gilard concorda, pois não tinha intenção de forçar isso sobre ele, e apenas queria apostar nos sonhos de Yod. Isso, em Yod, respeita Senia, o sábio, mais do que Vermut, seu próprio ancestral. Robertin observa que ele era o mesmo, pois preferia muito mais as histórias de Senia às aventuras de Vermut. Senia sempre encontrava soluções incríveis quando seus camaradas estavam em perigo. Gilard observa que ele também leu essa história quando era criança, e verdadeiramente, nem Vermut nem Senia eram seus favoritos. Robertin pergunta quem é. Mas antes que Gilard pudesse responder, sua atenção foi capturada pelo que Eugênio estava fazendo, lutando contra um troll gigantesco. O troll tenta esmagar Eugênio no chão, mas ele bloqueia com seu escudo, permitindo-lhe atacar em vários pontos. Ambos observam essa exibição com surpresa, e Gilard acha isso simplesmente incrível. Ele derruba o troll, e Gilard observa que este é Eugênio Lionheart. O troll explode em pedaços dourados,
e Gilard observa que ele é realmente incrível para um garoto de 13 anos, que ele duvida ter lutado contra um troll de verdade antes. Ele nem estava com medo e conseguiu derrubar o troll de forma limpa e confiante. Robert Aten observa que os trolls não foram colocados para as crianças lutarem, mas mais como armadilhas que deveriam evitar. Então ele está igualmente surpreso. Gilard comenta que ele ainda é jovem, mas seu talento não é excepcional? Robertin diz que já sabe que eles chamam esses tipos de crianças de gênios. Gargus também começa a lutar contra um troll, mas se encontra muito machucado, provavelmente em seus últimos momentos. Mas ele reúne forças para atacar e, com um desvio rápido, consegue cortar os trolls, dando-lhe a oportunidade de terminar a luta. Depois, ele respira pesadamente e ruge como uma fera antes que o troll desapareça e ele caia no chão. Ele pensa que não pode acreditar que conseguiu perfurar os músculos dos quais tanto se orgulha e quebrar suas costelas. Os trolls são realmente fortes. Ele também foi atingido por todos os tipos de armadilhas antes de lutar contra o troll. E como está tão machucado, ele duvida que as outras crianças estejam menos feridas que ele. Sem forças restantes, ele cai. Koyene também se encontra perto de um troll e pensa que este não é de forma alguma um monstro que deveriam derrotar. Ele o distrai com uma pedra e encontra a oportunidade de fugir antes que o troll perceba algo. É quando Sia o encontra e diz que começaram em pontos totalmente diferentes, mas ainda conseguiram se encontrar. Koyene diz que isso só mostra o quão perto do centro eles estão, mas isso é ótimo, pois agora ela pode segui-lo e não se perderá. Ela concorda, e Koyene pensa que, já que foi humilhado na frente de sua irmã por aquele bastardo, deve aproveitar esta chance para recuperar sua reputação danificada. Sia observa que, como este é um calabouço, qualquer tipo de monstro pode aparecer, certo? Koyene diz que ela está certa, mas por que perguntar algo assim? Sia pergunta se fantasmas estão incluídos, e Koyene fica um pouco paralisado. Com uma voz trêmula, ele pergunta se ela tem medo de fantasmas, e se tem, não deve se preocupar, pois ele a protegerá. É quando ele vira a esquina, e Dizir aparece com muito sangue nela. Ele começa a gritar incontrolavelmente, e ela faz o mesmo, enquanto Sia o apenas observa. Koyene nota Dizir e exige saber por que ela o assustou. Ela diz que foi ele quem a assustou com seus gritos, e ele pergunta por que ela tem tanto sangue nela. Ela observa que é de uma armadilha e pensa que a emboscada foi um fracasso, então precisa recuar. Sia observa que ela está fugindo, e Koyene pensa que mostrou seu lado feio para Sia novamente. Então, naturalmente, ele não pode perdoar Dizira. Ele grita que devem persegui-la, e eles fazem isso, fazendo Dizira pensar que não será capaz de vencer uma luta de 2 contra 1, e também se perguntando onde está Gargis. Ele está desmaiado, e de repente uma armadilha se ativa debaixo dela, mas ela encontra seu equilíbrio e consegue chegar ao outro lado. Ela continua correndo, e Koyene se pergunta se eles precisam tomar outro caminho por causa desse buraco. Mas ele não pode se deixar ser humilhado na frente de Ciel ainda mais. Ele ia economizar sua mana para o chefe, mas agora que não há outra escolha, terá que usá-la. Ele faz isso, e mal consegue atravessar. Ele oferece sua mão a Ciel e diz que vai segurá-la. Mas ela também pode usar mana, e ela consegue atravessar sem problemas. Eles continuam perseguindo Dizira, e fazem isso até que os 3 chegam ao centro do labirinto, onde o chefe está. Eugene pergunta por que os 3 chegaram juntos, e Koyene pergunta o que ele está fazendo lá. E observa que ele estava apenas esperando, curioso para ver quem conseguiria chegar primeiro. Koyene pergunta se ele realmente estava esperando todos chegarem, e Sia observa que ele é o primeiro a chegar. Ele confirma isso, e Dizira diz que se ele chegou ao centro e conseguiu esperar, ela presume que ele reconsiderou a oferta que ela e Gargis fizeram e quer derrotar o chefe juntos, certo? Eugene sabe que eles falaram algo assim, mas ele esperou para oferecer a todos eles uma chance contra o chefe primeiro. Ele seria capaz de lidar com essa coisa em pouco tempo, mas seria injusto se eles fizessem o esforço de chegar ao labirinto e não encontrassem nada, certo? Koyene está zangado com essa zombaria, e Eugene observa que essa besta não ataca se eles não estiverem em seu alcance.
Então, basicamente, está apenas esperando por eles. O que ele sugere é que todos lutem contra ele na ordem de quem chegou depois de si mesmo. Primeiro seria Dizira, depois Koyene, e depois Ciel. Parece justo, certo? Dizira pergunta se ele realmente quer que lutem sozinhos contra aquela coisa gigantesca, e Eugene diz que ela também se machucou. Então, se acha que vencer não é uma opção, pode simplesmente desistir. Dizira diz que vai fazer isso e se enfaixa com um lenço. Enquanto ela caminha em direção a ele, Koyene pergunta por que ele ainda não lutou contra o chefe. Eugene diz que lutará, depois que todos os outros terminarem com ele. Koyene observa que ele pode não ter a chance, pois certamente derrotará o chefe sozinho. Eugene sorri e diz que se ele realmente conseguir fazer isso, dará a ele o máximo respeito pelo resto da vida. Isso deixa Koyene animado, e exige que ele não esqueça a promessa que acabou de fazer. Ele se sente e pensa que o Minotauro é um monstro comum nos labirintos, mas é muito maior do que ele imaginava e certamente maior do que o Troll que encontrou. No entanto, essa é a única coisa assustadora sobre ele, pois não parece hostil comparado a um Troll ou ogro. Com isso, ele deve ser capaz de derrotá-lo em um único golpe. Os olhos do Minotauro se abrem, e ele se levanta lentamente. Dizira olha para ele e se pergunta como pode matar algo tão grande. No entanto, ela chegou longe demais para desistir agora. Ela avança, e o Minotauro imediatamente tenta esmagá-la. Ela desvia e rapidamente se levanta, permitindo um ataque em sua mão. Mas a lança não está entrando, e ela pensa que a pele dele é muito dura para perfurar. É quando o Minotauro a agarra inteira, e Dizira pensa que certamente este é o fim de sua vida. Mas ele simplesmente a joga de volta para o grupo, e Ciel pergunta por que ele fez isso quando poderia tê-la matado imediatamente. Eugene observa que não é um monstro de verdade, e a batalha já havia terminado quando ela foi agarrada, então ele a deixou ir. Kayan se levanta, pois é sua vez agora, e observa que mostrará a diferença entre uma família ramificada e a prestigiada família principal. Eugene apenas sorri, e Kayan odeia sua arrogância. Ele realmente acha que não pode lidar com uma única vaca gigante? Ele ativa sua mana e observa que todos devem estar assistindo a ele. Ele cobre sua arma com mana, e Dizira pensa que isso deve ser Sordora, que pode cortar qualquer coisa. Mas para manifestar o Sordora, uma década de treinamento de mana seria necessária. Ela não pode acreditar o quão à frente a família principal está comparada a eles. Eugene também acha impressionante que ele possa usar isso em uma idade tão jovem, e Kayan pensa que não pode manter a aura por muito tempo. Mas deve ser suficiente para matar a coisa na frente dele. É quando a aura se dissipa, e em pânico, ele balança a espada tentando fazê-la voltar. Eugene pensa nas palavras de Gilard sobre como esse ritual serve para verificar o potencial daqueles que possuem o sangue de Vermouth, e que não importa se eles são de uma ramificação ou da família principal. Eugene observa que este labirinto foi criado por Robertian, e parece que ele o fez de tal forma que a mana não pode ser usada dentro dele. Se ninguém pode manifestar mana aqui, então a família principal e as ramificações podem lutar em pé de igualdade. Kayan ainda está atordoado com o que acabou de acontecer, e Eugênio incentiva a desistir se achar que não vai vencer, pois assim evitará uma surra. Kayan olha para eles e vê Ciel, que o observa com um brilho nos olhos. Ele se recompõe e pensa que não precisa da Sordora para derrotar essa coisa. Com isso, ele avança valentemente. Enquanto o Minotauro tenta agarrá-lo, ele consegue golpeá-lo, e faz isso mais algumas vezes. Mas esses são apenas ferimentos superficiais, e não ajudarão muito. Ele desvia da mão do Minotauro novamente e mira na perna, mas o Minotauro bloqueia o acesso com o joelho e consegue agarrar Kayan. O Minotauro joga longe, e Eugene nota que, no final, ele ainda perdeu, certo? Kayan só consegue olhar para ele, e é quando Ciel diz que não quer lutar, pois não pode usar sua Sordora. Eugene pensa que ela é muito mais inteligente que seu irmão e pega suas armas. Enquanto ele se aproxima do Minotauro, Ciel pergunta se ele realmente acha que pode vencer. Eugene diz que não tem confiança para perder contra uma besta dessas. Ele chega ao alcance do ataque do Minotauro e se pergunta como deveria derrotá-lo. É quando o Minotauro ataca, mas Eugene desvia e tenta escalar sua mão.
No entanto, o Minotauro usa outra mão para tentar agarrá-lo, mas não tem sucesso, permitindo que Eugênio suba até o topo da cabeça do Minotauro. O Minotauro tenta socá-lo, mas ele se desvia, fazendo com que o Minotauro soque a si mesmo. Isso deixa o Minotauro atordoado por um tempo, dando a Eugênio a oportunidade de atacar constantemente no mesmo ponto, no pescoço. Todos assistem em espanto, e Dizira pensa que ele está acertando o mesmo ponto, a carótida. Com um golpe final, ele faz a besta jorrar sangue por todo o lado, e ela cai. A batalha foi vencida. Eugênio limpa o sangue da espada e pergunta a Caian se ele viu aquilo, que não sabe nem o que dizer. Finalmente, Caian diz que Eugênio não deveria estar tão orgulhoso, pois ele também teria sido capaz de matar aquela coisa se tivesse sua aura da espada. Ele pensa que o que Caian diz é verdade, mas certamente não teria sido capaz de fazer como ele fez. Esse sentimento que ele agora sente é diferente do medo, e ele mal pode conter sua excitação. O que poderia ser esse sentimento? O labirinto começa a se desmaterializar lentamente, e Cia observa que o ritual está oficialmente encerrado. Gilard e Robert assistem enquanto isso acontece, e Gilard acha incrível que uma criança de uma família ramificada, nada menos, conseguiu derrotar um Minotauro sozinha. Robert está suando um pouco e observa que o Minotauro é um monstro difícil de enfrentar sozinho, e é por isso que o ritual de sucessão desta vez era sobre trabalho em equipe, para que as crianças pudessem tentar derrotá-lo de várias maneiras juntas. Pelo menos era assim que deveria ser. Aquela única criança também foi capaz de superar as várias armadilhas que ele montou com facilidade. Quem é ele? Gilard sorri e observa que Eugênio treinou muito e repetidamente, mesmo com ele estando aqui, na residência da família principal. Ele também enviou pessoas a Guidal, sua cidade, para coletar algumas informações sobre ele, e ele também é famoso por sua persistência. Esta criança tem um físico excepcional para a batalha, e sua personalidade também se adequa a isso. Ele é uma joia, que só foi encontrada por causa do ritual. Robertian pergunta se ele não está com raiva, pois não quer dizer nada com isso, mas Eugênio se destaca muito mais do que seus filhos. Então, se há uma diferença tão grande já, quando ele treinar com Mana, seu potencial de força é quase infinito. Gilard diz que isso é uma coisa ótima, pois, por causa dele, o nome Leonhart brilhará ainda mais, certo? Robertian, com uma respiração pesada, pergunta o que acontecerá se Eugênio quiser se tornar patriarca. Gilard olha para ele silenciosamente por um segundo e observa que é justo que o mais forte de todos se torne patriarca. Se seus filhos não conseguem manter a posição, não há nada que possam realmente fazer sobre isso. Se eles são tão fracos a ponto de terem seu direito de nascimento arrancado deles, então não o mereciam em primeiro lugar. Robert observa que provavelmente não deveria falar sobre isso, já que é um estranho, e desmaterializa a tenda em que estavam. Ele também diz que são amigos há muito tempo, então pelo menos daria a ele algum conselho. Ele deveria adotar aquele garoto. Gilard fica surpreso com essa noção, e Robert observa que uma criança de uma família ramificada conseguiu superar a família principal, e muitas famílias ramificadas rirão disso, e algumas pessoas insidiosas até começarão a se reunir. Gilard agradece pela ideia e diz que é, de fato, uma ideia interessante. Mas eles devem, antes de tudo, parabenizá-los. É então que as crianças saem da floresta. Todos se alinham, e Gilard olha para Yodi, que nem conseguiu chegar ao centro por causa de como ficou distraído com a magia ao redor dele. Ele está um pouco decepcionado que a curiosidade veio primeiro para ele, em vez de provar seu valor como o ritual pretendia. Por outro lado, Caian e Ciel chegaram ao centro e não foram impedidos pelas armadilhas e monstros lançados contra eles. Eles não conseguiram derrotar o Minotauro imediatamente, mas ainda são imaturos, e isso pode ser compensado no futuro, quando envelhecerem. Ele parabeniza a todos por terem ido bem, e diz que observou todos eles ao longo de suas jornadas e está orgulhoso. Ele começa a falar com Eugênio e observa que, de todas as crianças que estavam no ritual, ele foi de longe o mais impressionante. Eugênio agradece pelo elogio, e Gilard diz que seus métodos para lidar com armadilhas e monstros foram incríveis, especialmente a luta 1 a 1 que teve com o Troll, da qual saiu sem ferimentos.
Isso surpreendeu Gargis, que se pergunta como ele conseguiu não sofrer ferimentos com aquele corpo magricela. Mas é bastante lamentável, pois se ele tivesse a poção de crescimento muscular que ofereceu a ele, teria sido capaz de construir um templo com seu corpo. Robertan diz que, para ser honesto, pensou que este ritual levaria pelo menos alguns dias, mas parece que subestimou bastante eles. Ele pensa que, embora sejam bastante jovens, ainda são descendentes da grande linhagem, e isso certamente se mostra. Também é bastante afortunado que ele tenha a oportunidade de assistir a essas joias, que têm um brilho tão intenso. Gilard exorta a todos a descansarem, pois gostaria de recebê-los com um banquete, mas eles superaram todas as expectativas, então ele não teve tempo de preparar um com antecedência. Ele pede a Robertan para levar as crianças de volta, e ele começa a fazer isso. Mas é então que Gilard chama Eugênie para seu lado, pois ele virá com ele. Isso chama a atenção de Ciel, e ela pergunta se ele vai dar a ele o presente agora. Gilard diz que não há razão para não dar, e é mais emocionante para ambos se ele der mais cedo. Ciel pensa que implorou ao pai muitas vezes para deixá-la entrar no tesouro subterrâneo, mas ele nunca permitiu, e agora ela só pode olhar para os dois. Enquanto caminham em direção ao tesouro, Gilard observa que parece que Eugênie pode usar várias armas. Eugênie diz que ele está superestimando suas habilidades, mas Gilard diz o contrário. Ele usou uma espada e um escudo no labirinto e uma lança para lutar contra Carian e Dizira. Eugênie pensa que ele descobriu sobre sua luta com Dizira, o que não é surpreendente, afinal, ele é o patriarca. Gilard observa que a espada é a arma que simboliza a família Lyonhart agora, mas seu ancestral, Vermouth, empunhava várias armas, e habilmente. É por isso que ele era chamado de Deus da Guerra e Mestre de todos. Mas Vermouth não foi o único que conseguiu empunhar várias armas. Seu companheiro, Amil, era o segundo mais habilidoso depois de Vermouth, é claro. Eugênie pigarreia e observa que no livro infantil que leu, Amil era chamado de tolo. Gilard ri e diz que também leu aquele livro quando era jovem, mas se não fosse por Amil causando problemas, o livro teria sido bastante chato, certo? E para ser honesto, ele gostava mais de Amil do que de Vermouth. Isso surpreende Eugênie, e ele quer saber por quê. Gilard observa que gostava que Amil fosse mais humano comparado ao intocável Vermouth, como era mostrado no livro com bastante frequência. Amil sempre se sentia inferior a Vermouth, mas nunca se desanimava, e em vez disso, sempre superava suas deficiências. E em seu último momento, ele se sacrificou por seus companheiros em todo o mundo. Eugênie pensa que livros infantis enfatizam coisas para ensinar às crianças sobre diversas lições. Ele sorri e diz que também gostava mais de Amil, pensando que se algo parece bom, deve ser apreciado. Eles chegam ao cofre, e os guardas se curvam enquanto deixam Gilard entrar. Eles descem os degraus, e Gilard diz que Eugênie é a primeira pessoa que não é um patriarca a entrar neste lugar. Eugênie pergunta se é realmente apropriado para ele estar ali, e Gilard confirma, pois ele já prometeu algo deste lugar, certo? E a situação também foi discutida com os anciãos do Senado. Eugênie conhece eles. Eles são os leões velhos de Lyonhart, e incluindo o patriarca anterior, é algo com o qual até mesmo pessoas com grande status nas famílias ramificadas estão afiliadas. Ele pergunta quais são os conteúdos do tesouro, e Gilard observa que sua herança foi acumulada ao longo de centenas de anos, e entre eles também estão coisas deixadas pelo grande Vermouth. Eugênie pergunta se a espada sagrada também está guardada ali, e Gilard confirma, mas ele não pode tê-la, pois é o símbolo da linhagem Lyonhart, e ninguém pode possuí-la. Eugênie observa que é bastante lamentável, e Gilard diz que não é a única razão, pois depois que Vermouth faleceu, ninguém foi reconhecido pela espada sagrada. Eugênie se pergunta o que é isso, e Gilard observa que ele entenderá quando segurar a espada. Eles chegam à porta do cofre, e Gilard morde o próprio dedo, e coloca algumas gotas de sangue em um recipiente, permitindo que a porta se abra. Gilard o exorta a entrar, e ele espera ali, pois se entrasse com ele, Eugênie ficaria consciente de sua presença, e não seria capaz de escolher o que realmente quer. Eugênie agradece pela consideração, e então ele entra. A porta se fecha atrás dele, e ele sorri.
Seu primeiro objetivo é pegar a espada sagrada. Essa espada existe desde as eras míticas no Império Sagrado de Euras, e é conhecida como um item concedido por Deus. A espada, que foi selada por um bom tempo no Templo Central, reconheceu Vermut como seu dono instantaneamente. Esta espada perfurou o coração do quinto rei demônio de Elma há 300 anos, mas depois disso, foi basicamente uma tocha superdimensionada.